Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está começando o nosso networking atuarial e hoje a gente vai falar sobre sofisticações na precificação atuarial com inteligência artificial. Estou aqui, queridos Pedro e Ramon, sejam bem-vindos. Estamos falando de lugares completamente diferentes. Eu estou do Rio de Janeiro, Pedro e Ramon não estão, daqui a pouco eles vão falar para vocês de onde é que eles estão e também vão se apresentar. A gente, no nosso networking atuarial aqui, é o primeiro de 2021. E já deixa o seu comentário aí se você estava com saudade ou não, usa o chat, se não estava com saudade, fala, não, estava de saco cheio, ainda bem que teve férias, pode ser sincero. E também, embaixo desse vídeo, tem duas opções, tá? Uma delas é a mãozinha, para você deixar o curtir, que o YouTube avisa mais outras pessoas que estão também interessadas no assunto. E a outra opção é você usar o botão de compartilhar. Para isso, você no celular, por exemplo, tem que desabilitar o chat no xizinho. Aí vai lá, vai aparecer o compartilhar, que é uma setinha assim para o lado, compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha com os seus amigos que são interessados na parte de atuária mesmo. Hoje é bem específico o nosso tema, não é complementar a outras áreas, é bem nosso de casa, de ciências atuariais. E aí depois que você tiver feito isso, volta aqui e habilita o chat para você participar também. Pedro, seja muito bem-vindo, por favor, te apresenta e fala também para a gente de onde você está falando. Pode deixar. Muito obrigado, Maris. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui no primeiro Network Atuarial do ano 2021. E eu e o Ramon, nós estamos aqui os dois direto de Paris para fazer a apresentação para vocês, na apresentação para o Brasil hoje. Então, realmente é um prazer imenso, tanto para a comunidade de atuários, estatísticos e todos os profissionais de seguros os profissionais em geral que, por curiosidade intelectual, ou pelo motivo que for, estão conectados hoje assistindo a nossa live. Então, obrigado também a vocês que estão conectados e espero que aproveitem o conteúdo da apresentação e da discussão que a gente vai ter hoje aqui. Então, bom, antes de a gente mergulhar no conteúdo direto ao assunto, acho que é importante a gente se apresentar rapidamente e dar o contexto, né, do geral da apresentação. Eu queria deixar claro, em primeiro lugar, que eu não sou atuário. Já até aqui. Tá. Consegue me ouvir, não? Sim, estamos te ouvindo. Eu queria deixar claro que eu não sou atuário, então peço desculpas desde já caso algo que eu mencione não seja 100% preciso, né, de um ponto de vista atuarial ou estatístico. Então, eu sou executivo de clientes internacionais, a Accurate, que é uma startup francesa do tipo InsurTech. Nossos clientes são nas seguradoras, ao redor do mundo, em vários países do mundo. E, por exemplo, hoje a gente tem a AXA, que usa a nossa solução SaaS, né, Software as a Service, em vários países. Temos também outros clientes que não são referências oficiais, mas eu convido o pessoal a ficar de olho no site da Accurate, porque a gente tem aí vários anúncios de imprensa que estão chegando, que a gente compartilha pelo site e pelo LinkedIn. Então, em um instante eu volto a falar um pouco mais sobre o que a gente faz aqui na Accurate, mas bom, no meu caso específico, eu sou responsável pelo desenvolvimento do negócio da Accurate, tanto no Brasil quanto em Portugal. E eu queria deixar o Ramon, que é meu colega que está aqui hoje, um dos nossos experts em ciências de dados e precificação de seguros. Aliás, o Ramon é espanhol, mas ele começou a aprender português há mais ou menos um ano. Então, eu queria deixar o Ramon se apresentar. Olá, eu sou Ramon, eu sou científico de dados aqui em Accurate. Eu sou doutor em física teórica antes. Venho de Barcelona, espanhol. E vou fazer a parte técnica hoje aqui com vocês. Muito obrigado, Ramon. Excelente. Me gusta platicar espanhol, pero hoy vamos a hablar em português. E, assim, uma coisa que fica bem claro, vou botar aqui a nossa apresentação na tela já, e aí o Pedro comanda ela, né? Uma coisa que fica bem claro é a necessidade do networking atuarial incorporar soluções de diversas outras áreas. E quando nós estamos falando aqui numa sofisticação da precificação atuarial, é importante, embora muitas vezes a gente não vá adotar aquela solução, não vá adotar aquele sistema, que é um caso aqui, hoje é uma solução paga, uma solução específica, uma solução, mas traz para a gente insights. Uma das coisas que a gente fala sempre é do look set, de ter um olhar setado, um olhar preparado
para aproveitar todas as ideias e soluções em diversas áreas, em outras áreas, na área de ciência de dados, na área de administração, na área de economia, e trazer para dentro das nossas possibilidades de resolver os problemas que a gente dentro da atuária encontra. E essa interface da atuária, ou seja, conseguir lidar com dados, bancos de dados cada vez maiores, traz, né, a necessidade da gente estar próximo da inteligência artificial, do entendimento com data science, do entendimento de como é que eu tenho um machine learning, como é que tem de verdade, como é que vai funcionar o aprendizado de máquina. Ou seja, embora muitas vezes a gente possa ser um atuário que não esteja lá na precificação específica de algo, mas conhecer as oportunidades, conhecer as soluções, faz com que a gente tenha um trabalho muito mais do que eu falo, que eu chamo de explicabilidade, uma capacidade de conseguir transmitir o que a atuária faz e encontrar soluções que a atuária já tem na sua teoria, utilizando todo esse ferramental. Então, embora seja uma apresentação específica de uma solução de startup, vejam o quanto é oportuno e conveniente a gente conhecer isso, saibam que a gente também pode tirar insights para soluções que a gente já tem, quando a gente utiliza outras soluções, ou alguma solução que a gente já tenha criado, ou fazer um casamento, né, de uma solução que a gente já tenha com essa outra solução, por exemplo. Então, fiquem à vontade, meninos, para apresentar aí para a gente tudo. Sejam bem-vindos. Obrigado por essa introdução, Maris. Eu acho que você falou algumas palavras-chave, né, como explicabilidade e o mundo do atuário, que são inclusive palavras que a gente usa nessa apresentação, porque a gente vê que é muito importante combinar os dois mundos, né? Não existe, no mundo de seguros, no mundo do atuariado, não existe ciência de dados versus o atuário. A gente precisa, né, combinar os dois. Então, vamos lá, vamos ver um pouco mais, e espero aí no final da apresentação poder interagir um pouco também com o público. Beleza? Então, bom, como eu disse antes, eu vou voltar a falar um pouco rapidamente sobre o que a gente faz aqui na Accurate. Como eu disse antes, nós somos uma startup francesa, a sede é em Paris, mas também temos 2 escritórios, um em Londres e outro em Nova York. Nós somos extremamente especializados na precificação de seguros não vida. Então, tanto seguros gerais, automóvel, casa, outros ramos alimentares, quanto seguros de saúde. E, de forma bem resumida, nós temos uma solução que é hospedada na nuvem e que usa algoritmos proprietários da Accurate para automatizar a criação de modelos do tipo GLM e GAM, né, GAM, a sigla em inglês para modelos aditivos generalizados. Então, bom, eu não vou entrar tanto em detalhe agora, mas a gente vai guardar um detalhe para o final da apresentação, que é um vídeo que o Ramon preparou, de um pouco mais de 6 minutos, para mostrar um pouco o software, para quem puder interessar, e trazer um pouco a vida, né, a discussão que a gente vai ter aqui. Um ponto também que acho que a Maris também mencionou já aqui em relação à apresentação de hoje é que nós temos uma solução que existe no mercado, que está disponível para ser comercializada. No entanto, a gente preparou um conteúdo especial para a live de hoje, então não é uma apresentação comercial padrão, é um conteúdo especial que a gente preparou com o intuito de que seja útil para o público de atuários, né, seja os atuários que já trabalham no mercado de seguros, ou os que vão terminar os estudos e que vão entrar em breve, né, nesse mercado. Tá? Então, dito isso, qual que é o conteúdo da apresentação? A gente planejou 2 partes para hoje. Primeiro, uma apresentação sobre a transformação que as seguradoras estão executando, qual que é a importância da precificação sofisticada no contexto dessas transformações. Essa apresentação é o resultado de inúmeras interações que nós tivemos com seguradoras ao redor do mundo, né, na América do Norte, América Latina, Europa, Ásia, e também em reuniões ou projetos piloto com nossos clientes que estão usando hoje a ferramenta da Accurate em produção. Depois dessa apresentação, daí a gente abre espaço às perguntas do público e às perguntas da Maris, né, em relação à apresentação, em relação à Accurate, e fique à vontade para mandar a pergunta de vocês. Seria ótimo tornar a live um pouco mais interativa. Então, vamos lá. De uns anos para cá, as seguradoras estão se transformando, né, grandes projetos de transformação viraram norma nas seguradoras. E a pressão tem aumentado para que as empresas se tornem mais competitivas. Então, a gente começa aqui com 3 motivos que listamos pelos quais a pressão tem aumentado para as seguradoras. O primeiro ponto é que
o setor de seguro não tem sido exatamente sinônimo de inovação nas últimas décadas. Então, a maior parte das pessoas, quando pensa em inovação, pensa em e-commerce, né, empresas com aplicativos, modelos de negócio diferentes, como Uber, Rappi, Nubank, e empresas de tecnologia como a Apple ou a Microsoft, né? O segundo ponto é evolução do cenário de concorrentes, né, da concorrência das seguradoras. Novas empresas estão aproveitando, né, as mudanças tecnológicas e as mudanças tanto na experiência do cliente, o nível de exigência dos consumidores em outras indústrias, e isso tem sido traduzido na indústria de seguros, o que dificulta a vida das seguradoras tradicionais. Por último, né, o terceiro ponto, como a maior parte dos setores, os seguros também foram e continuam sendo, né, fortemente impactados pela pandemia da Covid-19 e com várias ramificações. O comportamento dos clientes tem sofrido alterações, as empresas estão sofrendo pressão de governos e dos órgãos de regulação para, às vezes, equilibrar as distorções econômicas geradas pela Covid-19, e é claro que tudo isso tem um impacto no demonstrativo de resultado dessas empresas. Então, vamos começar pelo primeiro ponto. Vocês provavelmente já viram notícias ou posts no LinkedIn sobre essas grandes empresas de tecnologia, né, como a Amazon, Google, Tesla, que estão mirando o setor de seguros de forma mais séria. E esses aqui são alguns exemplos. Por exemplo, há cerca de 3 anos, a Amazon, a Berkshire Hathaway e o banco de investimentos JP Morgan lançaram uma joint venture nos Estados Unidos com o objetivo de transformar os seguros e serviços de saúde. Recentemente, essa joint venture foi desfeita, mas o motivo pelo qual ela foi desfeita é que cada uma dessas empresas já tinha iniciativas separadas em estágio avançado para o setor. Ou seja, muita gente quer uma fatia desse bolo. Então, mas quais são as vantagens que essas empresas têm em relação às seguradoras que já estão no ramo, na atividade, já há décadas? Primeiro, essas empresas têm uma capacidade de coleta de dados que é incrível, né? O negócio principal delas gira em torno do processamento e uso de grandes quantidades de dados. Segundo, não faltam profissionais especializados e tecnologia avançada nessas empresas. Terceiro, a base de clientes dessas empresas tem um alcance que é muito grande. Elas têm um alcance global e cada vez mais um alcance também em termos de diferentes faixas etárias e diferentes níveis de renda. Tem um dado interessante da consultoria Capgemini, que é que 36% dos clientes comprariam seguros de empresas Big Tech, né, como a Google, a Amazon, e, bom, esse 36% em si, talvez eu não queira dizer muita coisa, mas o que é surpreendente é que em 2016, esse número era apenas 16%, que disseram que comprariam seguros das Big Tech. Ou seja, uma evolução muito rápida nos últimos 4 anos. Então, a gente já pode começar a pensar aqui. O que é que falta essas empresas de tecnologia que as seguradoras tradicionais têm de sobra? E, bom, por enquanto eu vou deixar vocês pensarem um pouco, mas, naturalmente, tem muito a ver com o tema de hoje, que é uma precificação sofisticada. Então, além das grandes empresas de tecnologia, existe uma outra categoria, né, que vocês provavelmente têm notado um aumento, que são as empresas conhecidas como InsurTech. Essas empresas têm quase sempre uma promessa de oferecer seguros de uma forma diferente, de uma forma inovadora, e o grande diferencial dessas empresas é que elas transformam a jornada do cliente. O que é a jornada do cliente? Né? As maneiras de adquirir os seguros e as maneiras de interagir com a seguradora. A gente selecionou alguns exemplos aqui para ilustrar que esse é um fenômeno mundial. Então, nos Estados Unidos temos a mais conhecida de todas, que é a Lemonade, fez um IPO em 2020, tem tido um crescimento acelerado no número de clientes, mas também outros exemplos nos Estados Unidos são a Hippo Insurance e a Oscar, que é especializada nos seguros e planos de saúde. No Brasil, a gente tem um exemplo da Pier, que em menos de 4 anos atingiu milhares de assegurados em seguro celular e agora automóvel também, com mais uns milhares de pessoas na lista de espera, e levantou mais de 14 milhões de dólares de fundos recentemente, e também teve a aprovação da SUSEP para se tornar a primeira seguradora digital do país. Em Portugal, a gente vê que as seguradoras líderes do mercado possuem sempre uma marca de seguro direto, que elas usam para monitorar os modelos de negócio disruptivos e também para promover inovação dentro do grupo. Bom, esses são exemplos também que é muito interessante, que são exemplos de empresas que continuaram crescendo durante esse tempo difícil de crise mundial. E a experiência que elas têm oferecido aos seus clientes é um alerta para as seguradoras
tradicionais que precisam se adaptar a essa realidade, né? Então, mas o que é essa nova realidade? Pelo menos a gente fala aqui em termos de tecnologia. A gente pode simplificar e classificar as tecnologias em dois grupos diferentes. O primeiro grupo é aquele das tecnologias que já são o novo padrão da indústria. E aqui a gente fala de, por exemplo, capacidade de coletar, processar e alavancar grandes volumes de dados, né, como a Mari tinha mencionado no início. Mas a gente fala também do uso de soluções na nuvem para maior agilidade das equipes, mais segurança, backup de informação, continuidade do negócio. E essas são tecnologias que as seguradoras já devem ou deveriam ter adotado. Mas existe um segundo grupo, que é aquele das tecnologias que já existem há um certo tempo, mas agora estão atingindo um nível de maturidade suficiente para poder ser usadas em escala industrial. Esse é o caso, por exemplo, da inteligência artificial e das técnicas de machine learning, né, o aprendizado de máquina. E essas tecnologias já passaram de um estágio de pesquisa e desenvolvimento para um estágio de aplicação e uso por parte das equipes de atuários estatísticos. As seguradoras que querem obter uma vantagem em relação à concorrência, esse é o momento de integrar esse tipo de tecnologia aos processos das seguradoras. Um outro dado interessante aqui também do Instituto de Pesquisa da Capgemini é que 6% das seguradoras do mundo consideram que conseguiram implementar soluções de inteligência artificial em escala. Se a gente comparar aí com 27% no setor farmacêutico ou 21% no setor de varejo, esse número aí tem ainda bastante espaço para crescimento no setor de seguros. Bom, agora que a gente fez essa retrospectiva e análise geral, vamos tratar de um exemplo específico, que é o tema de hoje, que a gente conhece muito bem, que é como as seguradoras podem implementar inteligência artificial em escala, né, com o exemplo da precificação de seguros. Para aqueles que já são especialistas em modelagem, precificação de seguros, não há nenhuma dúvida que implementar essas soluções baseadas em IA é um desafio bem complexo, principalmente quando elas são feitas para uso em várias indústrias e vários processos. Apesar das vantagens que essas tecnologias podem trazer, né, maior rapidez, maior poder preditivo dos modelos estatísticos, esses algoritmos open source, né, disponíveis, por exemplo, em R ou Python, eles apresentam um inconveniente que é uma estrutura de modelo do tipo caixa preta. Então, nesse modelo de caixa preta, as relações de interações entre dezenas ou centenas de variáveis vão ser criadas, e com isso o modelo não é inteligível para seres humanos. Além da complexidade para a compreensão, para a explicabilidade em si, a estrutura desse modelo também é praticamente impossível de ser modificada, editada manualmente. Então você não consegue levar em conta o conhecimento e aspectos específicos do negócio que não estão presentes nos dados. E, bom, no final das contas, esses modelos de caixa preta não podem ser usados em escala para o caso de precificar seguros, porque existe um risco muito importante, que é o risco de antisseleção. O que é o risco de antisseleção, né? Se a precificação fosse 100% automatizada, 100% guiada pelos dados, as seguradoras estariam expostas a certos pontos cegos que são devidos à composição da carteira. E isso pode causar, em certos casos, uma subestimação do custo de certos segmentos de clientes, e nesse caso, os clientes de alto custo vão migrar para a seguradora que oferece preços mais baixos, o que vai causar aí perdas financeiras bem significativas antes que a empresa se dê conta dessas perdas. Então, como que a gente pode aplicar inteligência artificial à precificação de seguros? Existem aí dois aspectos-chave a considerar, então vamos falar de cada um deles parte por partes, né? E, de um lado, existe um método de construção desses modelos, um método de modelagem, e, do outro lado, os tipos de modelo de precificação. No que se refere aos métodos, existe oposição, né? Manual versus automático, e em relação aos modelos caixa preta versus modelos transparentes. Então, vamos analisar primeiro esse processo de construção. Então, existe uma vantagem clara em automatizar um processo, né, que seja uma automação integral ou parcial, porque existe mais eficiência, menos tempo que é gasto em tarefas repetitivas e também um time to market que é acelerado, que seja para lançamento de novos produtos ou atualizações na tarifa de produtos que já existem na carteira. E a gente vê que o processo tradicional é manual, então ele é demorado, ele é iterativo e ineficiente,
Então, existe um vencedor claro na disputa entre manual e automático, sob a condição que a qualidade dos modelos estatísticos seja mantida ou melhorada. Mas aí entra a segunda parte, né, que é a segunda parte dessa equação, que são os tipos de modelo. Quais são os tipos de modelo que são construídos e usados para precificação de seguros por mais de 95% das seguradoras? E a gente fala mais especificamente de seguros não vida aqui, tá? Então, esses são os modelos atuariais tradicionais, conhecidos como GLM, né, a sigla em inglês para modelos lineares generalizados, ou, de uma forma mais abrangente e estritamente correta de um ponto de vista estatístico, são os modelos aditivos generalizados. Então, eu não vou escrever nenhuma fórmula aqui para vocês, então podem ficar tranquilos, ou quer dizer, talvez um pouco decepcionados, dependendo do caso, mas se vocês tiverem perguntas de cunho teórico ou quiserem detalhes matemáticos, o Ramon vai poder ajudar aqui no final da apresentação. Então, esse tipo de modelo também tem a vantagem de serem transparentes, controláveis e auditáveis. Transparentes e auditáveis estão conectados, né, um ao outro. Tanto os times que fazem os modelos, quanto os gerentes desses times, ou outras equipes de negócio e órgãos reguladores, podem inspecionar em detalhe a estrutura do modelo e o impacto de cada uma das variáveis. O fato deles serem controláveis já é um outro fator, né, que é fundamental porque minimiza o risco de antisseleção, que eu tinha mencionado antes, porque ele permite aos especialistas em precificação, aos atuários estatísticos, ajustar esses modelos com conhecimento que é um conhecimento que vai além dos dados, é um conhecimento que é um conhecimento do negócio que nem sempre vai estar ali no histórico das apólices, no histórico dos contratos. Então, em resumo, são modelos que são fáceis de visualizar, entender e também de modificar tanto a estrutura do modelo quanto os resultados que estão, né, apresentando. Outro tipo de modelo são os modelos que a gente chama de caixa preta. Esses modelos, para quem conhece, né, as técnicas de aprendizado de máquina, são modelos que saem de, por exemplo, técnicas como gradient boosting, random forest e outros algoritmos de aprendizado de máquina também que são bem conhecidos. E se a gente olhar para essa figura aqui, qual que é o significado dessa ilustração? É que os efeitos das variáveis eles estão completamente interligados. Então, é impossível você isolar completamente o efeito de cada uma delas. E ainda mais difícil você alterar manualmente, né, o efeito dessas variáveis. Esses algoritmos são bem potentes, porque eles conseguem criar modelos rapidamente, com grandes volumes de dados, né? Então, eles são perfeitamente adaptados a processos em que todo o conhecimento necessário está nos dados, e em que o custo do erro também não é tão alto. O problema é que nenhuma dessas duas condições é satisfeita pela precificação de seguros, né? Primeiro que boa parte do conhecimento está na cabeça dos especialistas de precificação, e segundo que o custo financeiro para a seguradora de um erro que causa antisseleção ou preços que são muito altos, que causam a perda desnecessária dos clientes, eles têm um custo financeiro que é bem alto. Então, daí que vem a importância de poder inspecionar os modelos, de entender o impacto de cada variável, a lógica por trás das curvas de coeficientes de cada uma dessas variáveis. E, para dar um exemplo aqui, né, vamos pensar a tendência da curva de risco, se a gente pensar num seguro automóvel, em função da potência e peso do veículo, faz sentido? O que eu estou observando, eu consigo explicar, né, esse fenômeno? Então, e ainda mais que isso, a gente precisa da capacidade de poder modificar, ajustar os modelos para corrigir os pontos cegos que eu também tinha mencionado. Então, resumindo, o que a gente acabou de ver é que existem tipos de processo e tipos de modelo, e agora a gente pode imaginar a possibilidade de combinar o melhor de cada um desses dois. Isso significa que, no final das contas, o aprendizado de máquina e os modelos atuariais não são incompatíveis, né? Como é uma crença geral de muitas pessoas. Então, mas existe a condição aqui que a gente aplique os algoritmos corretos para poder, né, automatizar o processo, guardando essa estrutura de modelos transparentes. E aí que está um dos grandes desafios que a gente conseguiu resolver aqui na Accurate, que é criar os modelos do tipo GAM e GLM de forma automática, mas também de forma estável. As três primeiras linhas, se a gente olhar aqui para a tabela, então, as três primeiras linhas são exemplos de algoritmos de aprendizado de máquina que geram modelos do tipo caixa preta. A quarta linha seria o método tradicional, usado pela maior parte das seguradoras.
E a quinta e última linha é uma das características únicas da tecnologia da Accurate. Bom, então, se a gente der um passo para trás aqui, vamos olhar, né, a big picture. Quais são os diferentes estágios de maturidade de precificação que a gente tem observado hoje? Claro, cada empresa, cada equipe técnica se encontra em uma situação específica, em um estágio específico, com necessidades potenciais que são relativamente diferentes. Então, não existe uma receita de bolo milagrosa que funcione em todos os casos. A boa notícia aqui é que, independente do estágio em que os times de precificação e modelagem estejam, existe a oportunidade de melhorar os processos, melhorar os resultados. Esses números aqui são de uma pesquisa da McKinsey. A McKinsey fez esse estudo em 2020 sobre a estratégia de precificação para seguradoras não vida face à Covid-19. E eles identificaram aí diferentes níveis de maturidade e sofisticação e quanto que, em média, cada seguradora levou, né, quanto cada seguradora ganhou em termos de benefício ao alcançar um nível mais elevado de sofisticação. Mas, bom, os números aqui não são tão importantes. O que é importante é o seguinte: essa é uma jornada gradual, é uma jornada progressiva, e os investimentos e transformações que fazem seguradoras exigem uma grande energia, muita dedicação das pessoas que estão envolvidas nessa transformação. Então, não faz sentido você pular de um estágio de baixa sofisticação e querer chegar logo de mais alta sofisticação. É um processo que faz sentido avançar por incrementos, pouco a pouco. E de um ponto de vista mais qualitativo, que a Accurate tem observado também nas conversas com clientes e com novas seguradoras que estão procurando otimizar, melhorar os processos, é que existem benefícios tanto às seguradoras quanto aos consumidores em regra geral. Porque, de um lado, as empresas melhoram a eficiência dos processos, aumentam o nível de precisão, o poder preditivo dos modelos, e também torna a organização mais segura e mais transparente. Já os consumidores ganham acesso a um tratamento que é mais justo e também produtos que são customizados, personalizados à necessidade desses consumidores. Bom, antes de terminar aqui a apresentação, eu queria falar assim 2 minutos sobre a visão que a gente tem aqui na Accurate do impacto da pandemia nas equipes técnicas de transformação das seguradoras. Bom, a gente não vê uma diferença fundamental na direção que as equipes de precificação devem tomar, né, que devem seguir. A tendência, a necessidade continua sendo a mesma, continua sendo aprimorar desempenho, eficiência, a governança dos processos e a segurança também, né, desse processo para evitar erros. Qual que é a mudança principal? A mudança principal é o senso de urgência que a pandemia trouxe. Por exemplo, devido às novas formas de trabalho, né, trabalho à distância, devido à mudança também no comportamento dos clientes e devido a uma ameaça de crise econômica que as empresas estão vivendo. Então, por exemplo, a frequência e o custo médio de acidentes nas estradas é uma ilustração do impacto nos perfis de risco e também na elasticidade dos clientes no mercado. E como a gente não sabe quanto tempo esses impactos vão durar ou qual que é o horizonte de tempo que a gente deve usar para análise, o que significa que é ainda mais importante que os atuários e que os especialistas estejam sempre ativamente envolvidos no processo para poder, agora, com uma maior frequência, atualizar os modelos de precificação e estar sempre, né, seguindo a tendência e acompanhando essas evoluções de comportamento nos perfis de risco ou na elasticidade do mercado. E, além disso, além do fato de ver, assim, no tempo, essa evolução que é mais rápida, existe também o fato que essa mudança não é uniforme em relação aos diferentes perfis de consumidor, né? Que sejam perfis de faixa etária, gênero, nível de escolaridade, etc., ou diferenças regionais, como é o caso da ilustração aqui, né? Então, é importante que as equipes técnicas estejam bem equipadas para realizar análises que podem ser bem complexas e de forma bem rápida. Claro, com resultados corretos que possam guiar as decisões do negócio. E, bom, essas observações vêm reforçar ainda mais, né, o fato que a experiência dos especialistas em precificação é fundamental para capturar e compreender essas mudanças. Aqui a gente vê que a parte do processo que depende do conhecimento é a parte com maior valor agregado.
Bom, esse é o final da apresentação. Eu queria agradecer mais uma vez a quem conectou, quem assistiu a nossa apresentação, né, que seja ao vivo, que seja o vídeo gravado. E a gente fica à disposição, caso tenha perguntas, caso queira investigar um pouco mais o trabalho da Accurate, está o meu e-mail aqui. E agora a gente preparou o vídeo. Eu não sei se tem algum comentário, mas a gente preparou o vídeo da demonstração, né, do produto Essa é a surpresa final, né? Quem está aí com a gente já fica aí para a gente finalizar assistindo como é que é isso por dentro, né? Como é que isso funciona de verdade, porque às vezes a gente tem acesso a esse tipo de teoria, digamos na teoria, e acaba não tendo a possibilidade de ver na prática. E o que a gente conversou aqui nos bastidores, quando o Pedro e o Ramon se propuseram a trazer isso, é dizer, nossa, vamos mostrar no ao vivo, e no ao vivo só, porque depois quando quem estiver assistindo gravado, a gente vai dar vai ter que dar uma editada, né? Então, ou seja, super exclusivo para quem está aqui assistindo ao vivo de como é que é isso por dentro, e a gente já vai chegar lá. Agora, Pedro, uma das coisas, o Joel está aqui com a gente também, da KPMG, a gente tem uma audiência incrível hoje, tá? Fábio, Antônio, Tadeu, Bruno, tem muita gente aqui que não deu o seu boa tarde, não confessou que estava com saudades. Reinaldo, querido também, doutor, adora trabalhar com essa parte de previsões também. NASA, Sabrina está aqui também, Evelyn, Lívio, querido, boa tarde, todo mundo. Deixando seu boa tarde aqui. O Joel, se quiser fazer uma pergunta específica aí, contribui com a gente também. Mas tem uma coisa que me chamou muito a atenção nessa questão da precificação sofisticada, é que no meio da atuária, o Marcelo está aqui também, queridíssimo, no meio da precificação da atuária, a gente tem o costume, principalmente em não-vida, vou botar nós três aqui, principalmente em não-vida, de achar que a gente trabalha com algo muito complicado, sabe? Previsão de seguros não-vida de um automóvel, por exemplo, embora seja massificado, né, seja um produto massificado, o cálculo, se a gente for ver de GLM, de modelos lineares generalizados, utilizando diversas variáveis, exige uma sofisticação estatística já natural de muito tempo. No entanto, quando tu colocaste aqui, nossa, sofisticação na precificação, ela surgiu em diversos outros mercados. Se eu pensar na precificação de uma corrida de Uber, cara, ela é tão complicada quanto um seguro. Porque eu tenho que fazer diversas precificações, muitas vezes, de forma muito rápida. Beleza, eu coloquei um algoritmo dentro de um aplicativo, mas para decidir esse algoritmo dentro de um aplicativo, eu tenho uma precificação tão complexa quanto de um seguro. Porque mesmo que você se refira a um serviço que está ali durante um intervalo de tempo, a complexidade do cálculo em si, da análise necessária que está por trás, é tão grande quanto de um seguro. Então, assim, quando tu comentaste, assim, só esse insight da live de hoje já valeu mais do que os 40 minutos que a gente vai ficar aqui em média. Porque se eu for pensar em todas as soluções recentes que surgiram através de aplicativo, de serviços, que tem que ser rapidamente precificados, já trazem para o universo da atuária o quanto diversos desenvolvimentos já foram feitos e podem ser utilizados pela gente. Então, assim, e se alguém tiver tido mais um insight, coloca aí nos comentários. A princípio de pergunta a gente não teve, a gente até pode ver o vídeo. Mas eu queria entender um pouquinho, fazer uma pergunta em relação a isso. O quanto vocês enxergam que esses outros mercados e como, né, esses outros mercados influenciaram dentro da ciência atuarial, dentro dos modelos de não-vida. Até mamãe está aqui hoje. Não, né? Mas conta para a gente, por favor, essa comparabilidade com outras exigências de precificação que não são naturalmente atuariais, né? São de outros mercados, são dentro da economia. Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que, primeiro, bom, você mencionou, né, o fato da precificação ser complicada e também a sofisticação. E são termos que podem ser muito subjetivos, né? E que vai depender muito. A gente está falando aqui de precificação de seguros não vida, que é um caso bem específico. Nesse caso, só se você isolar esse caso, a complexidade, pessoas vão entender de forma diferente. Quando se fala de uma precificação sofisticada, as pessoas entendem também de forma diferente. Então, por isso que acho que é importante a gente ter feito essa apresentação e mostrar um pouco mais o que a gente entende por sofisticação e complicado, ou complexidade, né, no processo.
Já em outros casos de aplicação, é difícil a gente falar porque a Accurate realmente é muito especializada. A gente tem, todos os nossos clientes hoje são seguradoras, digamos que a variedade, a diversidade nos nossos clientes, assim, eu diria que em dois quesitos, né? Um que é o quesito regional em vários países, né? E o outro quesito é em várias linhas de negócio. E que a gente vê mesmo dentro de precificação de seguros, a precificação de um seguro automóvel, de um seguro residência ou de um seguro de saúde não é a mesma coisa, né? E existem né, complexidades inerentes a cada um desses casos. Por exemplo, no seguro de saúde, a gente vai ver que você pode ter modelos com menos variáveis, modelos mais simples, mas com uma segmentação dos sinistros, né, dos ocorridos, que é muito maior. Então, você vai ter vai precisar de um ambiente para armazenar muitos modelos. Então, o que a gente vê hoje é que, inclusive, também a gente tem clientes de massificados, né, que usam a Accurate para modelar massificados, mas também clientes que usam para comercial, para riscos que são, por exemplo, de frota de automóvel, riscos de propriedades comerciais. Então, existem inúmeros casos nesse setor, né, nessa atividade hoje, que realmente é o nosso foco. Então, eu sei que existem empresas que vão também se focar totalmente em precificação da corrida de Uber, ou empresas que vão se focar em precificação de outros setores, porque a verdade é que a complexidade também nos seguros é que a gente está usando algo que não é determinista, né? A gente está estimando um custo que não é como a maioria das empresas que tem ali no demonstrativo de resultados ali, um custo que conseguem prever com relativa precisão, né? Então, essa é realmente a complexidade. E a complexidade de prever algo que está no futuro, né? Por exemplo, o Uber, que foi o exemplo que eu trouxe aqui, inclusive o Marcelo colocou um comentário sobre que a gente quer, nós clientes, né? No caso, seguros particularizados, individualíssimos, né? Ou seja, muito específicos para o nosso padrão de risco, até para não ter aquilo que o próprio... o conceito também se aplica aqui de antisseleção, né? Mas... a questão do seguro é que ele está no futuro, né? O Uber, eu precifico ali, demonstro, mas na hora de ir para o balanço da seguradora, o balanço da empresa, no caso, ele vai o valor realizado já, a corrida é a realizada, não tem nada de futuro naquela previsão ali, né? Algumas provisões em algumas empresas demandam esse mesmo raciocínio de futuro que a gente tem nos seguros, mas não é, de fato, o que a gente tem. Vamos olhar o vídeo para a gente deixar todo mundo aqui. Eu vou colocar uma coisa que eu botei aqui no chat. Como tu falaste bastante em GLM, modelos de GLM, o Felipe, que é um atuário que mora no Canadá, junto comigo, a gente tem um curso de GLM. Quem quiser fazer o curso online de um atuário mesmo, do Felipe, ele não está aberto, tá? Porque é uma demanda mesmo de trabalho do próprio Felipe. E aí eu botei o chat aqui, tem uma lista de espera que a gente deixa sempre no WhatsApp. Quando o Felipe decide abrir turmas, eu aviso lá. Então, se alguém tiver esse interesse, fazer um curso, tá na Hotmart, então é online, você vai, entra, abre o R, faz tudo lá dentro do R e sabe por onde começar. E é uma linguagem muito de atuários, né? Que a gente recomenda para atuários. Nossa, eu tô com uma presença aqui, ó, ilustríssima. Parabéns pela apresentação. Ferramentas de vocês pode prever a qualidade do risco, sinistralidade, para quem nunca fez seguro. Uma pergunta do Roberto Westenberg, um dos maiores atuários do Brasil, se vocês quiserem responder. Claro, então, obrigado pela pergunta, Roberto. A nossa ferramenta é feita para especialistas de seguros. No entanto, a gente vê que existe uma maior facilidade na curva de aprendizado da ferramenta. Então, não quer dizer que alguém que nunca estudou atuariado, nunca estudou estatística, vai poder fazer precificação de seguros, até porque isso seria contra tudo que a gente falou agora, da importância do conhecimento, né, de que nem toda informação está contida nos dados. Mas, se você pegar, por exemplo, um novo atuário que começou a trabalhar com precificação, que não tem tanta experiência em ferramentas já disponíveis no mercado, a nossa experiência é que é muito mais rápido e, inclusive, a gente faz aí, por exemplo, projetos piloto com seguradoras em que menos de uma semana os atuários já estão independentemente criando modelos e conseguiram entender como funciona a ferramenta e estão aí já totalmente autônomos. Então, é uma curva de aprendizado que é bem mais rápida.
Muito bom. É que a atuária não acaba com o término, não termina com o término do cálculo ali, né? Não acaba com o término do cálculo. Ela vai além disso, né? Precisa fazer toda a análise depois, precisa fazer a validação, precisa entender quais as calibragens possíveis num preço, o que tem maior impacto. Mesmo que a ferramenta às vezes já me entregue, eu preciso olhar como isso funciona na realidade, qual o processo que está por trás da coleta daquele dado. É isso, você tem que fazer a análise da carteira, você vai ter que fazer a análise de estimação do índice de sinistralidade, então tem tanta coisa que você pode fazer. O Roberto está falando em relação ao segurado, ou seja, a qualidade do risco em relação ao segurado. Você chega a nível de eu entender, não só a nível de carteira, mas provavelmente a nível também, acredito que seria a linha de raciocínio de, será que eu consigo estabelecer um rating de risco daquele segurado? Eu consigo, dentro da ferramenta, fazer algo nesse sentido? Ou eu estou buscando mais o geral da carteira? Então, você pode fazer, não individualizado de uma pessoa, né, em particular, mas você vai fazer em função das características. Então, você vai criar um modelo que vai te dar coeficiente de risco em função da idade por exemplo, seguro automóvel, idade do motorista, a marca do carro, o gênero do motorista, número de pessoas motoristas. Então, todas as características que você tiver acesso, você consegue usar para criar modelos que vão prever a qualidade do risco. Não sei se respondeu a pergunta. Vamos ver, qualquer coisa ele coloca. Vamos olhar o vídeo? Vamos olhar por dentro, na prática? Pronto. Espero que tenha dado para escutar e entender bem. Muito bom, já. Não estou conseguindo te ouvir, Maris. Agora melhorou? Acho que você deve trocar o áudio, talvez. Pessoal, depois vocês comentou aqui que me escutam ou não. Foi? Alô? Me ouve? Bom, deixa eu, enquanto a gente ajeita o áudio aqui, vou te mandar uma mensagem no privado. Deixa eu comentar aqui, gente. Voltou, Pedro? Voltou. Não, voltou. Sim. Teu microfone está no mundo. Bom, gente, um monte de pessoas assim super qualificadas aqui assistindo a live e que podem contribuir com esse debate. Pedro, me ouve agora? Teu microfone está no mundo. Eu coloquei porque deu uma interferência. E aí tem duas perguntas para a gente finalizar a nossa... Você me ouve, Pedro? Eu estou na mesma sala que o Ramon, então eu estou aqui com o áudio dele. Tá, beleza. Duas perguntas aparecem aqui para a gente. Opa. Vou colocá-las aqui na tela, tá? Primeira delas, o Joel Garcia, querido da KPMG. Vocês estão conectando dados externos na solução para melhorar a assertividade do modelo? Aqui é um pouco da teoria da credibilidade também, né? Quanto que eu consigo calibrar um modelo com outros dados quando eu não os tenho, acredito. Sim, ok. Então, para isso temos duas respostas diferentes. Em primeiro lugar, normalmente é o atuário quem tem a informação das variáveis externas e pode tem isso na base de dados e podemos usar essas variáveis nos modelos. Mas temos também estamos trabalhando para fazer parcerias, desculpa, parcerias com empresas de dados para poder ter também dados externos que a Curate aporta diretamente à modelagem. Só para dar um exemplo, né, a gente já tem parcerias com empresas fornecedoras de dados em alguns países, como, por exemplo, é o caso da França, da Espanha, da Itália e no Reino Unido. Então, hoje a gente não tem uma parceria no Brasil, mas, como o Ramon falou antes, se a seguradora tem acesso a dados externos, que sejam dados diversos, que sejam ligados, por exemplo, ao CPF da pessoa ou ao CNPJ da empresa, a seguradora pode acrescentar esse tipo de dado à modelagem. Sim.
A outra pergunta é do Roberto, ele quis refazer, né? A questão ficou muito claro agora, eu acredito, a pergunta, né? E até com a tua resposta agora já dá para ter uma linha do que a gente tem a possibilidade da ferramenta, mas 70% da frota de veículos no Brasil não tem seguro. Tem condições de precificar esse seguro? Então, para isso, vai precisar utilizar dados externos, e aí, vocês querem complementar alguma coisa nesse caso específico? Sim, de novo, porque a Accurate usa a modelagem a partir dos dados existentes atualmente. A primeira hipótese é que se os dados dos veículos não assegurados no Brasil é similar aos dados aos veículos que sim têm seguro, então podemos diretamente aplicar os mesmos modelos a esta frota que Roberto disse. Se não, então depende do conhecimento do atuário. Nós vimos na vídeo que temos a possibilidade de acrescentar, de modificar o modelo com o conhecimento do atuário, precisamente para aportar o conhecimento na parte de base de dados onde não temos suficiente exposição, então não temos suficiente conhecimento de um ponto de vista estatístico para decidir o que acontece nessa região da base de dados. Então, é nessa parte em que o atuário deve aportar o seu conhecimento e fazer as modificações manualmente correspondentes. Exato. Se a gente der um exemplo aqui, né? Digamos que existe um modelo de carro que pouquíssimos são assegurados no Brasil. Então, nesse caso, como você não vai ter dados, os dados em si não conseguem te dar o nível de risco. Aí você precisa da avaliação mais heurística, né? Olhar os dados externos, olhar as condições para poder chegar em uma conclusão. E aí, quando o Roberto traz essa questão, né? Até o Rafael vai perguntar que dados externos. Eu vou me atrever a dar uma prévia de que tipo de dados externos, no caso da precificação desses 70%, por exemplo, da frota de veículos. Vamos ir para um caso prático, para a gente conseguir trazer umas respostas mais práticas. Porque saúde seria um outro universo, por exemplo. Em saúde também, a gente tem saúde suplementar no Brasil, é algo que, assim, tem um campo enorme. Quem tem seguro, plano de saúde no Brasil, percentual pequeno da população. Então, isso se aplica, é uma pergunta e uma discussão interessante, porque isso se aplica a diversos universos de precificação atuarial. Mas vamos lá para o carro. Tem muitos órgãos que precisam dos dados para fazer outros cálculos. A parte, por exemplo, de trânsito no Brasil, utiliza dados de acidentes. A parte de previsão de DPVAT, por exemplo, utiliza também dados de acidentes, dados de morte nesse caso. Então, quando a gente tem outros órgãos já coletando esses dados, são dados externos à seguradora. E quando a gente consegue fazer alguma parceria para colocar aquela previsão de um universo que a gente desconhece, porque esse 70% da frota de veículo que não tem seguro, a gente como atuário consegue já ter algum tipo de entendimento que é um risco diferente dos 30%. É diferente no quê? Essa é a principal questão, e esse é o dado que talvez traga para a especificidade do cálculo, no que ele é diferente? Na quantidade de quilômetro rodado anual, no perfil de forma lá de direção, né, na forma de dirigir, dessas 70% que não fazem seguro, o que é? Não sei, a gente não tem essa resposta de cara, a gente precisa dos dados e da verificação depois de um tempo para ir calibrando esses dados externos. Mas tem lugares que já têm esses dados externos, que já utilizam esses dados para outras coisas. E, eventualmente, eles são uma informação muito inteligente, muito específica para a gente usar na precificação. Mas aí um modelo normal, daqueles que a gente conhece já calibrado, às vezes não serve. Eu preciso de um modelo que vá calibrar 30% dos dados que eu já tinha, daquela população que eu já tinha para precificar, e os outros 30% do dado, né? Não que vai para dentro do modelo. Mas eu não posso desperdiçar aquele dado que eu já tinha de quem já tem seguros, mas aí eu coloco junto um outro dado externo. Então, só trazendo exemplos de dados externos aqui de acidente, quilômetro rodado, condições das rodovias, tudo isso pode sofisticar o cálculo atuarial. Agora, como a gente vai fazer isso? Não vai ser agora, desculpem a sinceridade, mas não vai ser numa planilha de Excel.
né? Nem num anexo ali fazendo um VBA, e nem só trazendo esses cálculos para o R. A gente precisa de soluções mais robustas, mas não descarta a necessidade do atuário entender o que está sendo feito ali dentro da ferramenta. Por isso que o Pedro e o Ramon vão falar, não, olha só, isso aí é do atuário, o atuário tem que me dizer como é que tem que fazer. Não é a ferramenta que vai dizer para o atuário como ela tem que fazer, como ele tem que fazer. Perfeito, muito obrigado. Na verdade, se a gente der o exemplo mesmo concreto de como funciona na ferramenta, como você mencionou, existem vários dados que são individuais, número de quilômetro rodado, modelo do carro, idade do motorista, quando que tirou a CNH, etc. Então, na ferramenta você vai construir o melhor modelo possível com esses dados individuais e depois você vem enriquecer o modelo com esses dados externos que podem ser número de acidentes na região, pode ser a taxa de criminalidade, pode ser a renda per capita na região, você pode imaginar um número muito grande de dados externos e a vantagem é que você não precisa economizar com esse número de dados, porque o algoritmo ele vai te falar quais são as variáveis mais significativas, vai escolher quais fazem sentido, que tem um valor preditivo ali para você acrescentar no seu modelo. Muito bom. Vamos, o seu objetivo aqui, vou te passar as respostas também. Se o Ramon quiser complementar alguma, também fica à vontade, tá? O Rafael também, que estava perguntando de exemplos de dados externos, né? Mas o Rafael também perguntou sobre, Pedro, você acha que produtos das linhas comerciais, tipo empresarial e responsabilidade civil, já possuem precificação de GLM no mercado brasileiro? Essa é uma boa pergunta. A gente ainda não viu, para ser bem sincero. A gente já viu isso em vários países aqui na Europa, mas no Brasil em específico eu não sei se já está fazendo GLM com linhas comerciais. Eu acho que provavelmente depende da seguradora, mas agora vamos começar pilotos com seguradoras brasileiras e vamos ver o que fazem também nesses casos. Muito bom. O Joel está comentando aqui com a gente que está desenvolvendo isso, que a KPMG já está desenvolvendo isso nos Estados Unidos e agora no Brasil também. Muitos dados públicos disponíveis subutilizados, exatamente isso. O Joel está comentando que é bem nessa linha. Raquel, deixa eu registrar essa presença incrível, dizendo que estava com saudade, sim, das lives. E para fechar, o Rafael trouxe uma discussão importantíssima aqui, que foi o que vocês acham, né? E aí posso complementar também a resposta, porque faço parte dessa linha da formação do atuário no Brasil em precificação, né? Porque a gente tem muito especialista em reserva, realmente, a gente ensina na graduação a calcular as reservas, todas elas, as provisões, mas ele diz que sente falta de pricing. E aí, qual é a percepção de vocês, eventualmente já dando um adendo aí sobre o que acontece na Europa e na prática na hora de contratar alguém de pricing. Quer responder, Ana? Não. Bom, na verdade, esse é um fator que varia muito de um país para o outro, né? A gente vê aqui, por exemplo, a França, quase todos que fazem precificação são atuários, né, que têm a formação em ciências atuariais. Em outros países, por exemplo, na Alemanha, eles são chamados matemáticos. Então, apesar de em cada país você ter talvez nomes diferentes ou formações diferentes, no final das contas, assim, o trabalho é bem similar, né? A atividade é bem similar. E no Brasil, o que a gente tem visto é que existe um misto entre os atuários que têm a formação em precificação e muitos estatísticos, né, que têm a formação estatística que estão fazendo esse trabalho. Então, isso significa provavelmente que existe um espaço para atuários formados em precificação, porque, né, é um espaço que está sendo ocupado, né, que seja por estatístico, inclusive gente que fez economia, matemática, vários tipos de estudos diferentes, né, estão trabalhando com precificação hoje em dia no Brasil. Muito bom. Eu acredito também que dentro da formação é uma grande verdade que a atuária, durante muitos anos, se preocupou com a formação do cálculo de reservas e agora, digamos que a própria dinâmica da precificação, a possibilidade de você precificar coisas mais rápidas e
às vezes, coisas menores, né? O seguro ser utilizado para coisas menores também, o surgimento do microseguro, o surgimento do seguro em outras áreas maiores, inclusive, né? Faz com que a gente tenha, sim, um olhar de pricing melhorado, mas que a formação em si do atuário ainda não está devidamente atualizada ao quanto ela precisa ser. Então, muitas vezes, para se tornar um atuário de pricing mesmo, acaba que eu preciso estudar um pouco mais, buscar alguns cursos extras nos órgãos, tanto de atuários quanto os órgãos internacionais, às vezes com algumas literaturas específicas de precificação, às vezes utilizando treinamentos dentro da possibilidade de implementar novos softwares, né? Quando eu implemento um novo software, eu tenho que estudá-lo, e aí eu acabo aprendendo sobre precificação também. Então, é muito bom. No canal da Mari também. Ah, muito bom. Aqui, ó, o Rafael está agradecendo. Seguradoras como Aliança, Tóquio, acredito que já faz. Gente, por hoje é isso. Fiquem aí com a agenda já nas segundas-feiras bloqueadas. A gente não vai ter lives esse ano em todas as segundas-feiras. Eu ainda estou avaliando o quanto isso é útil para todos nós, porque afinal é uma coisa que é oferecida gratuita para quem está aqui nos assistindo, mas não é gratuito para mim, por exemplo, que disponibilizo isso para vocês, nem para quem está participando aqui, porque tem a hora, tem o investimento do tempo da apresentação. Realmente é um networking colaborativo que chega de forma gratuita para vocês, mas de fato, para quando a gente produz, ele não é gratuito, tá? Então, eu estou avaliando ainda o nível de utilidade, digamos, para todos nós, o networking atuarial, mas a gente vai ficar nas segundas-feiras, ao meio-dia, o nosso almoço atuarial, e a gente segue, acompanha, se inscrevam no canal. Eu botei aqui no background também o Telegram, t.me/atuariais, para vocês terem acesso aos conteúdos, aos avisos. Às vezes eu compartilho também alguns insights adicionais sobre outras mentorias que eu faço, às vezes internacionais também. Chego lá no Telegram e entrego as coisas que eu aprendo, às vezes também de forma que foi pago, mas eu compartilho. É uma forma da gente, inclusive, reforçar algum aprendizado, né? Meus meninos, quando fazem uma exposição, eles aprendem também, porque essas perguntas que vieram hoje aqui vão vir em algum outro momento onde eles tiverem que fazer exposições também. Então, essa troca, ela é de um nível de reciprocidade muito elevado, que eu faço questão de manter, e aí a gente se inscreva no canal, então, pensando para receber. O Tadeu, ó, Tadeu, tá aqui, ó, estou para defender a minha monotonia esse semestre, justamente um comparativo entre a precificação de modelo LM e um 100 Force, né, e espero muito bom. Gleice também, querida, obrigada pelo compartilhamento, foi excelente. Meninos, mensagem final de vocês e a gente se vê online, mas deixa um abraço aí de vocês também, por favor. Bom, da minha parte, foi um grande prazer estar aqui hoje, e muito obrigado a todos, muito obrigado, Maris, por nos ter recebido aqui na Network Atuarial, e é isso, até a próxima, fico à disposição para o pessoal. Até a próxima. Sim, da minha parte foi um prazer poder mostrar a solução Accurate e também poder praticar o meu português com todos vocês. Muito bom, gente. Se inscreve no canal. Até a próxima.